você carrega o Espírito Santo? Então você carrega a maior potência do universo. Você tem a maior força do mundo dentro de você. Mas daí você pode olhar para mim e falar assim: poxa, mas se eu carrego o Espírito Santo, Patrícia, se você está dizendo aí que eu sou a habitação dele, por que é então que eu tenho depressão, pânico, ansiedade, angústia, crises existenciais? Por que eu ainda gosto de ser cobiçada pelos homens? Por que eu ainda tenho sensualidade? Por que eu ainda minto? Por que eu tenho inveja da irmã que está prosperando? Por que eu ainda sou desse jeito? Se você diz que eu carrego o que é santo, aqui mostra que você é uma casca que carrega o Espírito Santo, mas que ele não está só. Tem uma alma aí dentro. E é na alma que estão todos os seus registros do passado. A alma está cheia de inclinações daquilo que você viveu. Angústias, rejeições, abusos, assédios, traumas. Na minha alma estão lá as memórias daquela menina de 14 anos que fazia xixi na cama, com medo de levantar e encontrar com o pai esquizofrênico. Está lá. Eu fazia xixi na cama e ficava molhada e voltava a dormir porque eu não podia sair do quarto de medo do meu pai. Na minha memória está lá. Os trabalhos de macumba são feitos na minha cozinha. Demônios me atormentando o tempo todo. Eu sendo perseguida na escola. Cortaram o meu cabelo, colocavam um chiclete em cima de mim, cuspiam na minha cara. Tudo está lá. Lá na minha memória também está a pastora narcisista que quase me destruiu, que eu fiquei debaixo de jugo durante anos, porque ela dizia que me amava, mas ela não queria que ninguém brilhasse, que ninguém crescesse do lado dela. E um belo dia veio um homem dizendo que Deus ia me usar. Ele estava aqui em cima e ele dizia assim: você vai voar. E as pessoas vão se perguntar: da onde que essa mulher saiu? Vai ser muito rápido, Deus vai te levar para as nações. No dia que essa mulher disse isso, diz que esse homem disse isso para mim, essa pastora me chamou no mesmo momento: vem aqui. E eu fui. E o homem estava pregando aqui ainda. E ela disse: eu, como líder espiritual dessa casa, tenho a verdadeira revelação. Essa palavra não foi para você. O seu tempo não chegou, esquece. O homem estava pregando e ela disse isso para mim. E ali, apesar de eu ser a filha do esquizofrênico, que Satanás vivia gritando, dizendo: você não vai ser usada porque você é filha do doidinho. Você não vai ser usada porque você tem medo de tudo. Você não vai ser usada porque você é neurótica. Naquele momento em que essa mulher falou isso para mim, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E eu era cheia do Espírito Santo. Eu era cheia, eu orava e jejuava. Orava todas as madrugadas. Eu vivia na dependência de Deus porque eu tinha um sonho. E eu queria que Deus cumprisse a promessa dele na minha vida. A minha alma tem todos os registros. E a sua também. A sua alma está repleta de tudo que você passou. Eu não posso ser hipócrita e falar assim para você: olha, quando aceitamos Jesus esquecemos tudo. Isso é mentira. Não esquecemos. A gente lembra sem dor. É diferente porque você tem o Espírito Santo. E você ressignifica as dores. E você quer saber da verdade? Se você tem um sonho de ser usada por Deus, entenda isso: você não vai ser usada por Ele enquanto você achar que não pode lembrar do passado. Porque é o teu passado e as suas dores que te colocam de frente ao propósito. A gente passa anos vestidas de máscara de crente. Eu não posso contar que eu tenho depressão porque eu cuido de um departamento de 20 mulheres. O que vão pensar de mim? Que eu tenho depressão? Vão falar que é coisa do diabo. Eu não posso contar que eu tenho problemas, que o meu casamento está fracassado porque eu tenho que ser exemplo. Eu não posso contar que eu tenho um pecado de estimação que eu não abro mão, porque eu sou viciada nele. Porque jamais vão entender e vão me achar que eu sou pecadora. E aí você começa a vestir máscaras. E vai passando 10, 15, 20, 50 anos. E um dia você chega para Deus e fala: eu tinha uma promessa. Eu tinha uma palavra. Por que eu não vivi? Porque você estava dentro da igreja, mas morna. E a palavra de Deus diz que Ele vomitará os mornos. Sabe quem são os mornos? São aqueles que estão aqui, titubeando entre dois pensamentos. Os mornos são aqueles que um dia está no fogo, mas no outro está caindo na lama do pecado. Os mornos são aqueles que querem servir a Deus, mas também querem sensualizar fazendo uma foto de biquinho na internet. Ou que tem um sonho de ser influenciadora e mostra demais o corpo. Os mornos são aqueles
que estão no meio da escada. Eu tenho pouco tempo, mas eu preciso te dizer uma coisa. Hoje você vai precisar decidir e fazer uma escolha entre a unção que você deseja e o pecado que você está tolerando. Ou pior ainda, o perdão que você está negando. Você vai ficar quantos anos sem perdoar, minha irmã? Daqui a pouco você está doente. Dói os ossos, dói as juntas, fibromialgia. O que é isso, Senhor? O que é isso? Falta de perdão, mágoa, ressentimento. Nós precisamos arrancar as nossas máscaras. Então hoje, se eu trouxer algo aqui que te doa, entenda. É porque você precisa trazer à luz aquilo que está um gigante te matando. Eu falei isso à tarde e vou falar de novo. Esse é o tempo de mexer no cocô. Porque o cocô só vira adubo quando ele entra em contato com o oxigênio. A sua ferida, a sua sujeira só vai virar adubo e frutificar se você deixar ele, que é santo, secar isso. Mas você não traz à tona. Ninguém pode saber. Sabe como que me custou chegar para milhões de pessoas e contar que eu me casei, mas eu não usava camisola de medo de entrar um bandido e me estuprar? Sabe o que é uma mulher psicanalista, mais de 40 anos, doutora, chegar na internet e falar? Custou muito, mas a unção custa isso. A unção custa a autenticidade. A unção custa verdade. A unção custa oração, jejum. A unção custa a madrugada, o sono. A unção custa renúncia. Mas muitos querem um vinho novo, né? Muitos querem. Muitos querem o vinho novo, mas carregam ainda o vinho velho de lembrança. Mas eu não quero abrir mão disso. Vez ou outra eu caio no mesmo pecado. Sabe por que você cai? Você tem o Espírito Santo, mas sabe por que você fofoca? Sabe por que você fala mal? Sabe por que você muitas vezes é uma feminista aqui dentro? Porque a tua alma não está curada. Porque a tua alma precisa se submeter ao Espírito Santo. Porque a alma, minha irmã, sabe quem governa a alma? Sabe quem que é o inimigo dela? Satanás. Se você não tiver com o Espírito Santo frutificando, se você não tiver com o Espírito Santo ali latente em você, você vai ouvir a voz do encardido. E o encardido, ele age sugerindo aquilo que você já tem. O inimigo da tua alma, pode passar os slides, passa 2. O inimigo da tua alma, ele não vai colocar o pé para você cair. Ele vai sugerir: ei, não esquece não. Você tem que ter um mínimo de dignidade e não perdoa. Ei, qual é o problema de você sorrir para o personal se ele falou que você está linda? Não tem problema não. O seu marido é um ogro, não te elogia. Ele está dando abertura. Você merece ser feliz. O inimigo entra na tua carência assistindo um dorama. O inimigo entra na tua carência recebendo um elogio. Uau, você está linda hoje, hein? Sabe quantas mulheres de altar eu recebi dizendo: pastora, por que é que eu caí em adultério por conta de um elogio? O rapaz da igreja chegou em mim dizendo: pastora, você está linda hoje, hein? Eu fui para a cama com ele. Por que ela me dizia? Porque ela estava carente. Porque ela tinha questões mal resolvidas. Porque o marido de fato não falava a linguagem de amor dela. Ele amava ela. Mas mulher é assim, mulher quer que ele responda aquilo que ela quer ouvir. E ela caiu em adultério. E não foi uma nem duas, mais de 20. Assim como 2.296 mulheres me procuraram dizendo: eu sou viciada em pornografia, mas eu sou de altar. Tudo que eu trago aqui, gente, é coisas que eu recebi porque eu faço vídeos e as pessoas me procuram. 2.226 mulheres dizendo: eu tenho um ministério, eu sou da igreja, mas de tempos em tempos eu caio no vômito.
Eu vou lá revirar bolotas dos porcos. Por que eu não tenho controle da minha alma? Por que a tua alma precisa se submeter ao que é santo? E isso a gente só consegue com jejum. A gente só consegue com oração. E a gente só consegue sendo viciada pelo Espírito Santo. Esse é o tempo que Deus tem levantado uma geração para ser viciada pelo Espírito Santo. Não pode apenas pensar assim: olha, Ele está comigo, Ele vive em mim. Não, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho desespero. Aleluia. Ele é o inimigo da tua alma. E ele vive sugerindo aquilo que você já tem. Então não venha me dizer: olha, você está falando um monte de coisa aí, mas eu sou o crente do fogo. Eu sou profeta. Eu sou eu aqui e o Pai, ó. Eu sei que você é, minha irmã. Mas as pastoras que me procuraram também eram. Mas a palavra diz que aquela que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E um dos maus dessa geração é que o mundo, que a palavra de Deus lá em Romanos diz que a gente não deve se amoldar, ele está entrando na igreja. O grande problema é que Romanos 12 diz: não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos. Só que a gente está deixando o mundo através da internet, através das blogueiras que você segue, que um dia está no manto, mas outro dia está de fio dental na praia. Corrompeu os teus princípios. Como é que vai haver diferença entre as que são e as que não são, que é uma ordem bíblica? Se você vem me dizer que na praia tem que ir de biquíni porque lá é o lugar disso, você não é todo mundo. Não é. Tem que haver diferença. Mas eu tenho vergonha de ir para a praia de shorts. Escandalizar o reino também devia ser uma vergonha. Aleluia. Pode passar o slide. Aqui, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Oh, lamaná, suriandelere bará. 1 Pedro 2,9 diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te tirou lá do lixão. Eu vim do lixão, vim do mundão e te trouxe para a luz. Aqui está dizendo que você é geração eleita, que você é princesa de um reino, sacerdócio real, nação santa. Amém? Mas ali tem um verbo, e o verbo é imperativo. O verbo indica ordem, e esse verbo é anunciar. Ei, Patrícia, eu te chamei sim como princesa do meu reino, mas comunica isso, revela isso. Ah, mas Jesus só vê meu coração. Imagina, eu sou livre, por isso eu uso cropped. Eu sou livre. Qual é o problema de eu filmar meu agachamento? Eu sou livre. Por que eu não posso fazer foto mostrando o decotão e um biquinho? Ele me fez livre, e Ele só quer o meu coração. Esse é o discurso que eu escuto, né? Acontece, queridas, que Ele ama o teu coração. Ele carrega, Ele deseja o teu coração, mas o coração cheio dele revela Ele. O coração cheio dele expressa Ele. O coração cheio dele não consegue sensualizar. Quem carrega Cristo tem um freio de mão, porque Ele vem e diz: não.